MHCast. Olá para você que nos acompanha, mais um MHCast, mais um momento de conversa, de diálogo e hoje muito especial. Estou muito feliz, honrada de receber os nossos convidados aqui, porque hoje a gente vai falar de sonho. A gente fala tanto do sonho da aluna, a gente fala tanto de realizar o sonho das nossas alunas, mas hoje a gente quer falar, às vezes, do sonho que está aí no seu coração, que trabalha com a gente, que acompanha a gente, que faz parte de todo esse processo. E para falar desses sonhos, né, eu acho que ninguém melhor para a gente poder conversar e saber mais a fundo essas duas pessoas que inspiram outras pessoas. Eu estava falando para eles que eles não têm ideia do quanto eles inspiram outras pessoas, do quanto são admirados, que são empresários da marca hoje, que eu vou receber aqui, que é o Paulo, da Unidade São Bernardo, e a Jane, da Unidade Santos, né, que são empresários da marca hoje, né, fazem sucesso nas lojas que arrebentaram aí na Pink, que vem fazendo um sucesso, enfim. E a gente trouxe eles aqui para poder compartilhar essa história de pessoas que começaram na marca, né, que começaram trabalhando na marca e que hoje são donos de empresa, são donos de loja e inspiram muita gente. E aí, gente, sejam bem-vindos. Obrigado, muito obrigado. Gente, como que é todo esse processo, né? Eu acho que vocês não têm noção, assim, do quantas pessoas lá que assistem a gente, que acompanham a gente, se inspiram em vocês, admiram vocês. Quem nunca ouviu falar da Jane, né? Quem nunca ouviu uma ligação da Jane? O Vamerson falando que eu ouvia suas ligações, que eu mandava suas ligações, né? O Paulinho também, que todo mundo conhece, já ouviu falar, conhece a sua história, enfim, como professor, como, né, a gente já colocou aqui, inclusive, as situações de alunas que você dá aula, do quanto foi perfeito o seu processo, enfim. E, assim, é possível, então, realizar esse sonho? Muito, né? Sim, muito possível. É muito prazeroso, né? É muito bom estar desse lado também, né? Muito gostoso estar desse lado também. A gente não pode falar que é aquela mar de rosas, né? Mas, né, Jane? Mas, assim, uma parte muito gostosa também, é um lado muito bom. Hoje é realizando o sonho de alunas e o nosso sonho também, né? Então... E me diz uma coisa, quando vocês começaram lá atrás com a marca, em algum momento imaginava chegar nesse ponto? Em algum momento isso passou pela cabeça? No começo não, né? Eu vou fazer 10 anos de Mulheres Habilitadas, agora em 2022. E eu lembro no começo foram muitas mudanças, né? Eu falo que foi muita coisa que aconteceu. Mas quando foi no ano de 2018, mais ou menos 2019, que aí veio... Falei assim, ainda vou ter uma loja dessa, ainda vou ser franqueada. E era uma ideia que não partia só de mim, mas da minha família, né? O meu esposo, minhas irmãs, sempre falou muito sobre isso. E quando aconteceu, assim, a gente fica muito feliz, né? Como você falou, não muda somente a minha vida. A vida do meu filho, a vida da minha família inteira mudou. Sim, pra mim, assim, nunca tinha passado, Grace, pra ser sincero pra você. Nunca tinha passado pela minha cabeça de ser um franqueado. Eu acho que o que eu sempre fiz em toda empresa que eu trabalhei, eu vim aqui, eu dava o meu melhor e aí quando eu cheguei aqui, que eu vi que tinha muito carisma da onde eu participo, da comunidade que eu vou, então assim, para mim era muito prazeroso estar dentro do carro dando aula, para mim foi uma coisa que eu me encontrei, assim, eu nunca me imaginei dando aula também, até porque eu vim de outro ramo totalmente diferente de profissão, né? E assim, eu me encontrei. E aí eu fui vivendo aquilo cada dia melhor. Fui tentando fazer o meu melhor. Eu achava que o meu melhor ainda era pouco. Então eu vinha e fazia mais. E aí foi tudo se encaixando. Foi tudo, né, ali se construindo. E graças a Deus, hoje estamos... E assim, ninguém sabe, né, Paulo? Mas assim, você tinha um negócio, né? Sim, assim, sim. Mesmo trabalhando com a gente, você tinha um negócio. Então, e isso acho que ninguém imagina, né? Quer dizer, você tinha um negócio, quer dizer, você já tinha uma vivência de empresário, sim. Né? Já tinha, que foi quando a gente começou a conversar, a gente Exato. começou a trocar algumas coisas. E você tinha já uma outra empresa que você tocava, enfim, Sim. você e a sua esposa.
E aí as coisas foram acontecendo, Exato, né? Então exatamente. foi um processo super... foi acontecendo de uma forma tão natural, mas você já tinha uma experiência de ter um negócio. Sim, Né? sim. Então a gestão de um negócio próprio não era um susto para você, né? Não chegou a ser um susto. Porque assim, você tá do lado do professor ou tá com uma outra empresa de um outro ramo totalmente diferente, você não sabe a dimensão que é ser um empresário mulheres habilitadas em todos os âmbitos aí. Então, assim, a dimensão que é o como trabalhar, o como fazer, por mais que a gente trabalhava aqui, via vocês fazer, mas assim, você não tem aquela vivência do que tá na linha de frente ali, né? Tá posicionado como um empresário mulheres habilitadas. Sim. E assim, a organização que tem, né? Toda a central, o cuidado que a central tem com a gente. Então, né? A gente não tinha essa vivência em outra empresa que eu tinha, né? Então, assim, foi tudo muito novo e tudo muito bom também, tudo muito gostoso, assim. Sim. Né? Então, a gente vê a estrutura, né? Sim. E mágico, e assim, é super gostoso e pensar tanto na história de vocês dois, porque assim, você tinha a empresa e a Janaína que também atuava, Sim, né? exato. E você tinha o Paulo, que vocês também já tinham negócios, né? O Paulo também. E aí que eu acho que é muito bacana, porque foi uma decisão em conjunto. Sim. Foi uma decisão que vocês tiveram que tomar em família e, de repente, assim, não era só a Jane ou só o Paulo. Era a família abraçando a ideia de, olha, larga tudo. Exato. E como é que foi essa... Foi porque é uma decisão muito séria, né? muito, porque quando a gente foi procurar a loja de Santos para montar ela, a gente estava muito longe, né? E eu estava ainda trabalhando aqui, o Paulo tinha o emprego dele, e nesse meio termo eu tinha que ser mãe, mas eu tinha que procurar um imóvel em Santos. E foi tudo preparado por Deus, assim, porque todos os imóveis que a gente marcou para ver não deu certo. E foi no que Deus preparou que deu certo. E aí a gente tinha que se dividir para poder ir atrás e mudar. Então, quando eu lembro que a gente montou a loja de Santos, eu continuei morando aqui em São Paulo, e voltava todos os dias, por 1 mês e meio, 2 meses. Então, assim, era muito sacrificante. A gente parou de ir pra escola até a gente conseguir mudar pra lá. E eu só tinha um apartamento, literalmente, quando eu mudei pra lá. Sim. E aí, a gente se mudou pra lá pra poder começar a estar mais próximo da loja. Mas é uma mudança. Ou seja, é abrir mão de muitas coisas, Sim, né? A mesma sim. coisa, porque você mudou de cidade, né? Eu falo que é uma das escolhas sérias que a gente faz, porque de repente você está próximo do pai, da mãe, da família como um todo, Sim. da paróquia que a gente participa, e de repente toma uma decisão, vai para uma outra cidade, que foi a situação de vocês, você Sim. para São Bernardo, você para Santos, quer dizer, envolveu a vida de vocês, né? Sim. E aquela coisa de como casal, de como família, porque é uma característica que eu vejo muito forte na Mulheres Habilitadas, essa questão de família, né, que eu acho que também é chamado essa coisa do ser família, que a gente tanto fala, mas porque envolve família diretamente, e vocês têm que fazer essa escolha, e viverem essa escolha, essa mudança, né, você ir para uma cidade onde você não conhece ninguém, não tem ninguém. Exato. Você não Longe. conhece nem as ruas direito, né? Exato, Não só mundo da padaria. Então, assim, você não conhece muita coisa, né? E aí, a Jane ainda foi mais corajosa que eu, que ela logo mudou. Eu ainda fiquei na saída e vinda pra cá todo dia, 1 ano praticamente, né? Sim. Até mudar pra São Bernardo, né? E a Jane ainda foi mais corajosa, até porque também é mais longe, né? Então, assim, ela foi mais corajosa nesse ponto, mas você vê que, assim, mudou a família, mudou ali, né? Uma decisão muda tudo. Tudo. Né? É uma decisão que muda tudo, porque, enfim, é ir para uma outra realidade. O que foi mais difícil no começo? Mais difícil? Tirando a situação da pandemia, porque quem não Sim. sabe, que eu falo que são aqueles calos que a gente não sabe, né? A Jane assinou o contrato hoje de aluguel, um dia depois fechou tudo. Foi. Né? A gente Fechou ficou 4 meses com o aluguel atrasado do apartamento que eu morava e do imóvel, e eu tinha que alugar outro apartamento. Gente,
Foi tenso. Só no sapatinho, verdade. E eu lembro que era tarde da noite, às vezes era meia-noite, eu tava conversando com a Grace, com o João Paulo, falando, meu Deus, e agora? Porque tava tudo muito corrido, era móveis fazenda, era o carro que atrasou. Já tinha engatado a primeira, não tinha como voltar. Já tinha funcionário contratado. É. Então, assim, foi um susto bem grande, né? E eu acho que o mais difícil foi quando a gente se mudou pra lá, a questão da pandemia, da moradia. Mas você fala, na hora que eu parei, falei assim, que foi na inauguração, um dia depois. A inauguração foi dia 13 de julho, fiz aniversário dia 14. Aí no dia 15 eu falei assim, caramba, bastante gente depende de mim agora. Não é só os nossos filhos, né? É a nossa família dentro da empresa, é os nossos funcionários, é você ver o sonho de outras pessoas, tem as alunas. Então é muita coisa, então a gente se preocupa o tempo inteiro, né? Que nem hoje eu falo para as meninas que trabalham comigo, a Mari e a Luana, eu falo para elas, olha, eu entrava na Mulheres Habilitadas em época de Pink, 6 horas da manhã tava eu e a Grace lá, fazendo lembrancinha, imprimindo contrato. Verdade. E era 10 horas da noite, meu esposo estava lá fora me esperando e eu iria sair só às 11. Verdade. Então, a gente imprimiu um monte de contrato em branco, só pra para poder preencher adiantar. a mão, para poder adiantar, para poder dar conta. E não era só na Pink, era quando tinha que bater meta, era quando que você tinha que ir atrás, era quando você fazia um compromisso com a cliente, você tinha que ficar lá esperando ela. Então, Mulheres Habilitadas não é só você ir trabalhar, é um sonho e você mexe com o sonho de outras pessoas. Sim. Então, assim, é um sonho não só nosso, mas de outras pessoas. Sim, que é um pouco daquela história que as pessoas que muitas vezes o colaborador pensa, né? Que quando você, é o que você falou, quando você fecha a porta da loja, que você olha lá, tá tudo vazio, mas você pensa o tanto de pessoas, de famílias que dependem. Quantos pais de família não trabalham com você hoje? Sim. Pais, mães de família que trabalham com vocês, que levam dali o sustento para casa. A família, os filhos, que é uma coisa que eu e o João a gente fala muito. A gente pensa muito e faz a gente perder noites de sono, não é? Com certeza, com Nossa, certeza. muitas noites. Muitas, faz sim. Que porque não é só a nossa família, mas as famílias que a partir daquele momento estão trabalhando com vocês, você responde por elas de uma certa forma. Sim. Eu não sei se pra Jane, pra mim também foi difícil a questão de você olhar de fora. Porque às vezes você tá tão ali envolvida no processo que você quer que aconteça, que você quer que faça, e aí, que nem eu como professor, aí, não resolve, eu quero ir pro carro e... Minha primeira Pink, quer fazer... então, e aí você quer ir lá, você quer fazer acontecer, e não, se você se envolver tanto assim no processo, você não vê onde tem que atuar melhor. Então isso pra mim foi muito difícil, assim, no início, porque você fala, tem que fazer acontecer, e aí você fica ali, sabe, a vai, gente tá na faz. linha de frente, né? Agora a gente tem que desenvolver pessoas. Exato. Qual que é mais fácil? E muitas pessoas acham que você ir lá e falar, faz isso, faz aquilo, e não é isso. É você desenvolver, você entender o perfil de como aquela pessoa trabalha, de como aquela pessoa entende, e você ver estratégias para poder ajudar ela a desenvolver. Uma coisa que eu guardo muito é quando a Grace fala, era difícil a Grace mandar alguém embora. Mas quando a Grace falava assim, quando eu mando alguém embora, parte meu coração, porque parece que eu não consegui cumprir uma missão. É verdade. Então, é a mesma coisa pra gente também. Então, a gente olha aquela pessoa, não é o mesmo jeito que eu tenho que desenvolver ela. Minha primeira Pink lá, inauguração da loja. Eu não pude. Vou vender pra caramba, tudo pra mim. Eu não gosto nada, né? Eu tinha que ficar lá quietinha, só colocando estratégias, olhando, né? Então, eu não podia estar ali na linha de frente. Eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto muito de vender, de atender a cliente, e eu tive que mudar também isso. Então, assim, também é difícil, né? Você tá do outro lado. Muito. Tem hora que dá vontade de falar assim, não, eu vou lá fazer. Não posso fazer. Porque eu acho que o grande encantamento é esse, né? A gente desenvolver pessoas. Sim. Você vê uma pessoa desenvolvida por você, melhorando, se desenvolvendo, crescendo, alcançando resultados, é sensacional. Né? Mas é bem isso, porque às vezes a pessoa, né, sei lá, a pessoa acha que ela vai montar, o professor que tem o sonho de ter uma loja, vou montar minha loja, vou dar aula para as minhas alunas, e não é isso. Não é isso. Né? Que é bem isso, que é uma coisa que a gente bate muito em cima, né? Se você tá ali fazendo, você perde o olhar do todo, você não consegue ver onde está as oportunidades de atuação, onde tem que melhorar. Né? E aí essa visão estratégica, né? Essa percepção estratégica que passa a assumir,
quando você tem uma loja, é um baita de um, né, Sim, assim... uma mudança, né? Exato, é entender o outro lado da loja, né? Né? Aquela coisa, não, olha, não vamos mais trabalhar nesse valor, vamos para esse valor, porque você viu que o custo da gasolina tá maior. Sim, exato, exatamente. Não, mas como? Mas assim a gente vai vender mais, mas olha, mas essa diferença que você vai ver tem a questão da luz, da água, da gasolina, tudo, né? da Você começa a manutenção. ver o valor das coisas, o preço, tudo com reajuste, você começa a mudar muito, né? Sim. Então, a nossa cabeça muda muito. E a gente, eu acho que o Paulo trabalha na mesma linha, que aqui a gente é muito sincero e honesto com tudo que a gente vê e faz. Uhum. Então, quando a gente pensa assim, a gente tem consultora minha que agora vai casar. Então, a gente vê o sonho dela ali. Então, a gente, né, vamos bater meta, olha aí, pra ela poder ganhar mais e tá ali. Então, você tem que desenvolver, você tem que ajudar. E mostrar pra ela que ela também é capaz, né? Sim, sim. E reviver um pouco da história de vocês com a marca, Sim. né? Assim, de como vocês começaram, de como, né? Assim, eu lembro das várias vezes que a Jane falava, olha, eu vou sair. Melhor Ela sair, ia pedir Grace. a conta pro João. Ai, Ia. aquelas reuniões dramáticas com a 3 horas de Jane. reunião. Saía de lá. Tá bom, João, vou lá trabalhar mais um pouco. Né? E nossa, quando a gente fala, não, eu vou na central, preciso falar com vocês. Que foi, gente? Não, porque olha, isso aqui, e o João, nossa. Senta aí, toma um Guaraná, vai. É. Tu faz uma ligação. Não, e é muito engraçado, né? Porque assim, o João, ele sabia exatamente como provocar a Jane, né? E Ele via, sabe, né? peraí, ele ligava no ramal da Jane, pô, Jane, você viu? Tua consultora vendeu tanto, meu, você não vendeu nada. Daqui a pouco, aí, olha o caixa. Quando a gente mudou aqui a central mudou pra unidade de Tatuapé, ele descia, né? Descia pra Ele inferiorizar. imprimia o valor do plano fechado ou alguma coisa e colocava na minha mesa, assim, ó. Porra, Jane. Nossa, você vai deixar? Exatamente. Sim, e era o jeito que te motivava, que fazia você ir com sangue nos olhos. Ah! Quem colocou essa sementinha foi ele, né? Falo isso pra ele. Foi ele que não desistiu. Porque muitas vezes eu achei que não era capaz. Foi ele que falou, não, você é capaz, você pode. E eu falo que foi ele que... Até brinco, falo, olha, eu tenho um segundo pai, você sabe nele, eu tenho idade pra ser seu pai. Mas porque foi isso. E ele não desiste de ninguém, né? Ele acredita muito. E quando ele falava assim, não, você vai ter uma loja, você vai ser franqueado, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente brigava muito também. Mas eu falo, sou muito grata a você, João Paulo, por não desistirem. E todas as oportunidades que não foi só eu e o Paulo, né? Sim. A oportunidade que você deu para outras pessoas, outras. E assim, todo mundo vê um único lado, né? E quando a gente fala assim, olha, ouve o que eles estão falando, tá certo, presta atenção, dá para crescer dentro da marca. O Paulinho tá aí também. Dá para você crescer e as pessoas acham que não, né? Então você vê que é muito capaz. E vocês acreditam demais, assim. Eu acho que a nossa vida mudou, primeiramente a Deus, mas você e o João Paulo que não desistiram. É verdade. Gente, de verdade. Ai, não, e pra gente, assim, é tão gratificante, assim, ver a história de vocês, quando vocês postam lá, ai, a unidade bateu meta, gente, aquilo, sabe? Fala, meu, que sensacional isso, né? Que é poder ver vocês que estavam ali por vários momentos. Lembra da nossa última Pink? Sim, Nossa! sim. Ficamos lá na sala, né? Lembra da Pulando. última Pink, a última Que avaliação? eu fiquei Meu sozinha, Deus, as meninas foi. foram embora. E de repente eu falei pro pessoal, olha, acabou, tá? Eu sabia que o pessoal tava cansado, vão embora. Não, a gente vai ficar. E todo mundo trancado naquela sala minúscula, lembra? Foi, Nunca foi mesmo. Ai, a gente lá na torcida, porque era a última avaliação pra gente bater, né, o caixa e tal, bater o recorde. E aí chega o Enéas, entra devagarinho, a gente começa a gritar, chorar. Isso é muito, Sensacional. é muito gostoso, né? Viver Sim, essa experiência junto e ver vocês vivendo isso, isso na ponta, né? Ver esse outro lado, né? Essa realização, né? Uma realização pra gente também, com certeza aqui desse lado,
podendo ver tudo isso, né? E ver que vocês estão indo muito além, né? Vocês bateram o recorde de caixa que eu e o João Paulo fizemos em São Bernardo já. Olha que sensacional isso, né? Muito legal. Vocês em Santos também se fala. A história que vocês estão escrevendo lá, que é muito bonita. E, ao mesmo tempo, quando a gente percebe, assim, essa mudança de vida, mas uma mudança para melhor também. Sim, daquilo que a gente oferece para a família da gente. Claro. Daquilo que a gente pode oferecer para nossos filhos, né? Exato. Né? Assim, de repente a gente está vivendo algo que a gente talvez demorou a imaginar que pudesse estar vivendo. Sim. Né? Dessa outra realidade, desse outro contexto. Né? Enfim. E assim, dentro da história de vocês, dentro né, assim, da história de vocês com a empresa, com a marca, com a vida de vocês, como é que vocês foram casando tudo isso dentro de todo esse contexto de mudança, de escolha, de decisão, de decisões difíceis? Né? Essa mudança do funcionário pro empresário, que às vezes é uma ficha que demora, né, a cair, decisões que vocês tiveram que passar a ter, ou coisas que vocês enxergavam de um jeito e hoje, como empresários, vocês veem de outro. Como que é tudo isso? Acho que a maior mudança é quando, na questão, eu que era consultora, né, na questão do caixa, porque muita consultora, já conversei com muitas consultoras, né, acho que já foi bastante loja trabalhar, percebe assim, a loja vendeu 80 mil, 70 mil, o franqueado tem 70, 80 mil na conta. Só que não. Deixa eu contar pra você. Uma história básica, né? Uma história básica pra você. E não é isso, entende? Né? E a gente mostra o tempo inteiro, você tem que, quando fala de virar a chavinha, né? Sim. Que não é isso que existe. Que você percebe que nem o carro mesmo. O Paulo era professor. O Paulo tinha um cuidado muito grande com o carro. Eu lembro que a gente fazia muita avaliação junto. Sim. Então tem que ter o cuidado. E aí você entrega, é seu carro agora que você está entregando para outra pessoa cuidar. Então você fica esperando que ele faça o mínimo que nós fazemos, assim, né? E você olha e fala assim, gente, cuida do meu carro. É verdade. Sim. E a Jane falando, né? A gente tinha uma sintonia muito grande, né? Como consultora e professora, a gente, né? Se dava muito bem, a avaliação com a gente era assim, um negócio muito bem... E você sonha com isso, você fala, meu... Eu vou né? ter um Paulinho desse lá na hora. Né? Então você sonha com isso, você... Só que assim, demora a entender também que é você que tem que desenvolver o funcionário para que ele seja assim também. Então, você fica naquela ali, no início você fica naquela meio que... um respeito humano e não sei o que, né? E depois você pega o jeito, engrena, vai, né? Mas no começo, acho que pra Jane deve ter sido a mesma coisa. Sim. Então, é um pouco mais difícil, né? Quando vê um lembrete que tá em atraso, Jane. Nossa! Ou então sem data de retorno. Como assim? Ou um retorno que ela ligou, agendou e não fez. É muito trabalhoso. Não é? E você começa a enxergar, não é só um lembrete que não teve retorno. Não é só um lembrete. Muda muito, né? Quando você lê um lembrete que não tem retorno, uma cliente que está esperando contato, mas eu fui beber uma água, daqui a pouco eu ligava e fui fazendo não sei o quê, não, porque estava olhando outra coisa. Você fala assim, não, ela está esperando você ligar, vamos ligar agora. Uhum. Né? Então, assim, muda a visão completamente. Você tem que olhar para um todo, você tem que ver que são sonhos. E para você manter aquilo, você tem que estar ali muito bem focada. Né? Quando a gente fala de dividir, o meu filho hoje ele estuda próximo da loja, que para mim poder dividir, eu tenho um despertador para ir buscar e levar ele para a escola. Sim. Porque a gente precisa estar focada ali o tempo inteiro. Tá disposta, tá na loja, tá cuidando, tá orientando, né? Sim. E no começo, eu lembro que eu falava muito com o Paulo, com a Janaína e o meu esposo Paulo, a gente falava muito sobre isso. Como é que tá aí? Como é que vocês estão fazendo? Porque tem hora que você fala assim, e agora? Que nem mãe de primeira viagem, você olha pra mim e fala, e agora? Então, assim, você tem que ir, você tem que buscar, você tem que ver formas, você tem que ouvir o que as outras pessoas mais experientes, você, o João, tem outros franqueados falando. Opa, vamos botar o pezinho no chão que não é assim e ouvir para poder aprender e desenvolver. Uhum. Se você se fecha, você acha que caminhar sozinho não funciona.
Verdade. Não funciona. Por isso tem aquela frase, que eu acho que é a frase da MH, juntos somos mais fortes. Porque sozinho não funciona. Né? Ou uma ficha sem graduar, né? Um relato no sistema que não foi feito. Errou o nível do exercício. Gente, tem outra. Exato. O pneu todo marcado de branco lá, que Nossa! guia, né? Caramba! Você olha a calota, você põe comprar um jogo de calota bonitinho, você olha, assim, deu 2 dias, já você fala o que aconteceu. Então, assim, a chave vira, lógico que Sim. vira, mas no início você fica um pouco perdido, igual a Jane estava falando, você fica um pouco assim, você fala, nossa, né, o medo de, né, e aí você vem buscar na fonte, então, vamos lá, vamos ligar pro João, vamos ligar pra Grace, vamos ligar pros meninos, pros consultor de campo, vamos ligar, vamos, né, e Estudar vamos ver, vamos estudar mais, vamos, né, pra gente fazer o melhor. E você falou uma coisa sensacional agora, estudar mais. Porque às vezes as pessoas acham que você ter uma unidade ou ter uma empresa, o processo termina quando você tem a empresa. E Começa. Na verdade começa, né? Sim. Na verdade começa. O que vocês foram atrás pra... Porque assim, é super legal vocês falarem isso, porque faz parte desse outro lado. Quer dizer, chegaram na loja, não é só loja. Que cursos, do que vocês foram atrás, o que vocês foram percebendo que vocês precisavam aprimorar, que vocês tiveram que correr atrás? Acho que Pra fazer de pessoas. Gestão de pessoas. Eu gosto muito de escutar um rapaz que chama Thiago Brunet. Eu também gosto. Então eu Ele é escuto muito. sensacional. Então, assim, a gente já tá até pagando lá a mentoria dele e tal. Porque, assim, eu precisava de alguma coisa, de alguém que falasse o que eu precisava mesmo ali, tá ouvindo e... Sim. Né? E eu sou muito visual, então eu tenho que estar assistindo alguma coisa, eu tenho que ver alguém escrever lá na lousa para mim entender, senão se só escutar eu esqueço muito fácil. Sim. Né? E aí a gente foi atrás e agora eu tô vendo aí no Sebrae, tô vendo mais coisas, porque não para, né? Uma hora você acerta aqui, mas aí você tem que acertar aquele outro agora. E agora acertar... exato. Ou seja, né, você ter a loja, ser um empresário, não termina em ter a loja, começa um outro processo. Né? Toda aquela que é uma outra coisa que às vezes as pessoas não têm noção, questão das planilhas financeiras, DRE, aquela palavra que dá medo, né? DRE. Né, análise de custos, quer dizer, tudo o que exige de você quando você se torna um empresário, de conhecimentos que a gente não tem, que a gente precisa agregar, que a gente precisa buscar, e que vocês tiveram que correr atrás. Sim. Claro. Porque vocês tiveram que correr atrás de um mundo de coisas que é normal para qualquer empresário e que ainda vão correr atrás de muitas outras coisas para irem se aperfeiçoando e buscando cada vez mais o sucesso de vocês. Porque assim, uma coisa que a gente precisa, que eu acho que quem é empresário precisa entender, que o negócio não é fazer a ligação, agendar a avaliação e fazer a venda. Exato. Né? Não é só isso, existe toda uma administração por detrás, uma gestão estratégica, né? que precisa ser feita, exatamente, que precisa acontecer. Então, e aí, vocês descobriram um mar de coisas, né? Todo dia, né? Todo dia. Todo dia é descoberta. Todo dia é uma descoberta. É você se planejar de como você vai fazer. Olha, essa cliente falou isso, então vamos mudar isso. Aí você percebe um funcionário desmotivado de uma forma, então vamos mudar isso. O que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar? Então, é muita informação. É muita coisa que você tem que buscar, que você tem que desenvolver, que você tem que parar. Eu falo que a loja, muita gente acha que deu às 21 horas, a loja fecha e vai todo mundo para cá descansar. A gente não para. Né? Às vezes é tarde, 2 horas da manhã, a gente está pensando em estratégia de venda e como que vai fazer aquilo, como que vai conversar com o banco e pensando várias coisas, porque é muita coisa. Aquele domingo, tipo, 9 horas da noite, você tá comendo uma pizza, né? Já aconteceu várias vezes. Eu e o João, a gente tá comendo uma pizza. O João, a gente precisa fazer tal negócio na loja. Já aconteceu com você? Didi saque aberto de domingo lá, ó. Várias vezes, né? Já acontece várias vezes. Né? Almoço de domingo, passa o sal, olha, eu vou fazer uma nova impulsão essa semana. Nossa, assim mesmo. Você tá deitando, você fala, bom, vou descansar. Não.
Não, então, mas precisava ver amanhã cedo, fazer isso, aquilo. Tem que pegar o uniforme, Calma. sabe a planilha? Tem que ficar cabulado. Então você deita pra dormir, você fala, vou descansar. Não vai. E a mente fica ali. Aí você, né? Janaína, então, ou ela, né? Sim. Tem que fazer isso, aquilo, outro amanhã, não sei o quê. E aí você vai ver, já é de madrugada. E olha, uma das coisas mais bonitas, assim, que eu vi, e isso foi com vocês dois, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi. Porque, assim, pra mim e pro João é muito fácil falar mulheres habilitadas. Mas você, Jane, teve que conquistar o Paulo, trazer o Paulo pra esse mundo. Você teve que trazer a Janaína pra esse mundo. E uma das coisas mais bonitas que eu vi nas duas situações, tanto com vocês, foi aquela força da Janaína, de mulher, de decidida, de empoderada e assinando. Eu me lembro nitidamente, não, eu tô junto com ele. Isso aqui, né, ela falando do que ela viu, Sim. do que ela percebeu que trouxe em você. E aquela decisão onde ela não balançou um segundo de falar assim, eu vou deixar as minhas coisas que eu faço de uma certa forma. Sim. Pra fazer. Não, eu vou fazer junto com ele. Gente, eu achei isso de verdade maravilhoso. E a mesma coisa do Paulo. Quando ele, não, eu tô junto com você. Vamos fazer tudo e vamos abraçar junto. Porque, gente, isso foi lindo demais no processo de vocês. Trazer pessoas de fora que hoje talvez brigam mais pela marca, não é? Exato, é verdade. É assim. Que vive, que respira. Você vê a Janaína assumindo comercial. Uau! Aquela força dela maravilhosa. A mesma coisa o Paulo na gestão, que só vai comprar uma floricultura agora pra dar flor pra... Todo mundo ganha flor. Vai lá ganhar flor, né, Paulo? Fui lá, até eu ganhei flor lá. Sim, do quanto respira e vive e se apaixonaram pelo negócio como vocês Mulheres são. habilitadas não é só você trabalhar, é viver mulheres habilitadas, né? É verdade. E muita gente acha que não, mas é viver mulheres habilitadas. Né? O meu filho tem 7 anos, o Henrique. Agora ele já mudou de ideia, mas pela primeira vez ele falou assim, pai, eu sei o que eu vou ser quando crescer. Eu vou ter uma mulheres habilitadas. Aí agora ele falou assim, agora eu vou fazer uns programas. Mas você percebe que você tá cuidando ali dos sonhos. Que nem eu tenho sobrinhas que falam, olha tia, sua casa é rosa. Né? Então assim, você mexe muito, é você ali. Que nem uma vez eu fui na casa do Paulo, a gente foi lá, a gente achou que ia ser só um bate-papo, a gente só falou de amigar. Foi, verdade. Só amigar. Mordeu. Você não consegue, aí você tá indo em casa, aí você recebe alguém em casa, aí você fala, vamos falar sobre outras coisas. Não, é amigar. Aí a gente fala das alunas. Ai, mas teve um caso super bacana. Não, mas teve uma aluna que fez isso, que fez aquilo. E é engraçado que às vezes as pessoas falam, poxa, mas você e o João não separam isso? Não dá. A gente escolheu viver isso. Exato. Então eu não vou trair aqui, não posso falar. Não, aqui a gente não fala. Não, foi uma escolha, não. Então não é um peso falar sobre algo que foi uma escolha e uma decisão. É viver a MH. Mas assim, que é batata, domingo, você tá lá. Ou então às vezes a gente tá assistindo o programa Silvio Santos. Nossa, João, tô pensando aqui. Eu acho que a gente podia fazer isso. Né? Enfim, e é assim, você acaba vivendo, né? E às vezes pro colaborador, ele deslogou o computador, estacionou o carro, vai pra casa. Exato. E a gente continua vivendo. Ficar respirando, né? Respirando mulheres habilitadas. É bem isso, né? Você fica respirando. É verdade. Ou então quando você não tá pensando, alguém fala, nossa, eu vi um carro rosa e lembrei de Opa. você. Verdade. Né? Então, assim, eu acho que esse sucesso, assim, de vocês tem também essas pessoas maravilhosas que, né, a gente não participaram aqui dessa conversa, mas assim, que eu nunca vou esquecer aquele dia da conversa com a Janaína e a mudança do Paulo, assim, enquanto ele foi vivendo a marca e o que ele vive hoje, assim, de uma inspiração para todo mundo. Né? Porque isso é, né, o casamento, isso é a família, o conjunto. Olha, então a gente vai fazer isso juntos. E crescer junto, né? Exatamente. E a parte dele viver esse sonho juntos, essa conquista juntos. Então eu acho isso assim de uma beleza que sempre quando a gente fala, eu falo, olha, eu tenho 2 modelos aqui que pra mim eu nunca vou esquecer.
E aí eu sempre falo do momento que a gente conversou, a decisão da Janaína. Não teve, Sim. ela não teve titubear, ela estava decidida, não, pronto. Sim. É a mesma coisa que dizer assim, olha, ele tá feliz, eu tô com ele e pronto, acabou. E a gente vê isso nela, isso é lindo. E a mesma coisa também com o Paulo e com a Jane também. Então, eu acho assim, de verdade, é fantástico. Né? Assim, é todo mundo meio que vivendo essa escolha e esse processo. Família toda, né? Exatamente. E saber que vocês têm muito mais aí. Tem os planos de vocês já, Sim. os desafios, a vontade de crescer, né? Porque aí a gente pega o gostinho de uma, a gente quer... Sim. Sim. Hoje eu fui na minha mãe, né, antes de vir pra cá, ela falou assim, ai, filha, tô tão orgulhosa que você realizou o seu sonho, que eu falei pra ela que tava vindo pra cá. Eu, mãe, ainda não, ainda falta mais um pouquinho. Tô sonhando mais, né? Mais um Fala aí, tô pouquinho. sonhando mais. Mas é gostoso isso, né? Porque o sonho, você percebe que ter a loja, que ter a empresa, ela é uma parte do sonho. Uma Quando parte. você começa a viver, você vai fazendo outros Sim. sonhos. E não é só o nosso sonho, né? É o sonho de muita gente. Quando as consultoras sabem, quando você pega uma cliente no telefone, que você se emociona, que você sai chorando, aí você faz a avaliação com uma pessoa aí, você fechou aquele plano, não é fechar o plano, não é só o dinheiro entrando no caixa. É você vendo que você está ajudando aquela pessoa, você está realizando o sonho dela. E hoje está realizando o nosso sonho. Né? Então, assim, o sonho que a gente tem às vezes uma coisa boba, seu filho pediu alguma coisa, você fala assim, não, hoje eu posso fazer isso pelo meu filho. Né? Então, assim, você começa a pensar, você fala assim, olha, a gente trabalha muito. Muita gente pode achar que a gente não trabalha muito, a gente trabalha muito, muito. Mas, assim, tudo, eu acho que a palavra que resume mesmo é gratidão. Sim. Gratificante e felicidade, é isso. Ai, que delícia, gente, que gostoso. E é isso que você falou, né? Assim, trabalha muito, porque às vezes na visão de quem tá ali na frente, poxa, mas tá aqui, não tá fazendo, não tá ligando. Mas mal sabe as estratégias, Com certeza. os desafios, os desaforos, os nervosos, as preocupações. Hoje a os gente tem que engolir boletos. muito mais Sim, seco, né, Paulo? Com certeza. Oh, com certeza. E assim, não para só, fechou 5 horas da tarde no sábado. Não, domingo você pega o carro para fazer tal coisa, para levar o carro para fazer uma revisão ou manutenção. qualquer outra coisa. Você vai achar um lugar aberto para não atrapalhar a agenda. Então, Exatamente. enquanto a pessoa que, não, eu saí às 5 da tarde no sábado, domingo vai descansar. Não, a gente não. Você vai lá para mexer com uma coisa, com outra, né? Então, Sim. não para. O trabalho, igual a gente falou, trabalha muito, né? Sim. Mas também é muito bom, muito gratificante, né? Ai, muito Muito gostoso, muito. Gente, que delícia poder ver tudo isso, assim, poder compartilhar e vocês receberem essa visão do outro lado. Porque isso que eles estão vivendo é possível com você, com qualquer colaborador que sonhe em viver isso. Mas é importante conhecer esse outro lado, né? Os desafios que vêm, essa questão de crescimento, enfim. E a gente aqui sente um orgulho danado da história de vocês, de onde vocês estão, quando vocês conversam com a gente e às vezes compartilham, eu já tô vendo tal coisa, eu quero, né, penso em tal coisa. Isso dá um orgulho danado, assim, e ver esse resultado de vocês é ter a certeza de que as decisões também foram tomadas acertadas, né, de que aquele dia na missa não foi em vão, né, as nossas orações. Foi Deus, Foi né? literalmente, né, assim, esse processo é uma confirmação de tudo isso. Sim. Do quanto você sabe, Jane, que você é importante na minha história, na história do João. Então, nem se fala que adora te encher o saco até hoje. Do quanto você faz parte da nossa história, né? Gente, a primeira vez que eu fiz entrevista com a Jane pra entrar, lembra, Jane? Toda bonitinha, recém-casada, lembra? 2 meses de casada, foi de tênis, ficou toda linda fazer entrevista. E foi sensacional, assim. E olha só, chegamos aqui 10 anos depois. E vamos muito longe, porque eu sei que a gente tem uma história incrível para escrever, para acontecer ainda, com toda certeza, desse mundo. Só tá começando. Exatamente, só tá começando. Pra gente encerrar aí, o que vocês, cada um de vocês, teriam a dizer aí para quem assiste vocês, para quem admira vocês, para quem se inspira em vocês? Não desista, né? Acho que quando você tem um desejo, um sonho, não desista dos seus sonhos e
sempre tem alguém ali que espera você, que decide também estar do seu lado, e isso vale muito a pena. Então, quando você busca algo e você vê as coisas dando certo, mesmo às vezes na dificuldade, a gente pode ser que tem hora que você fala, não vai dar certo, vai sim, não desista, que tudo só vai dar certo, você vai melhorar. Eu acho que eu vou também na mesma linha da Jane, né? Não desistir do sonho. Acho que fazer o melhor sempre, né? Não interessa que lugar você ocupa, mas fazer o seu melhor, faça do melhor jeito. Eu sempre costumo dizer pro pessoal lá, você fazendo o seu melhor, tem sempre alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Uhum. Então, assim, faz o seu melhor, faz do melhor jeito, né? Acredita nisso, acredita que isso pode acontecer. Claro que pode, aconteceu comigo, aconteceu com a Jane, então assim, por que não pode acontecer? Então pode acontecer, então acredita, faz o melhor e bola pra frente, bora lá. Que delícia, gente. Para você que acompanhou a gente, olha, que sirva aí como inspiração para você, né? Continue sonhando, seja esse seu sonho, seja outro, mas a gente não pode nunca parar de sonhar, de correr atrás dos nossos sonhos e que quando a gente alcança, eles não terminam, começam outros sonhos e outros sonhos. Então, para você que acompanha a gente, um beijo no seu coração, que você saia dessa conversa inspirado aí, com um desejo ardente no seu coração, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo MHCast.